para mais uma comissão de inquérito, hoje com o jornalista João Miguel Tavares, que todas as terças, depois do jornal das 7 da tarde, está também aqui na Rádio Observador com o Rui Ramos nu e o resto da história. Olá, João, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Sabemos que fizeste anos ontem, por isso nada como celebrar 52 anos e um dia na nossa companhia. Vocês estão tão bem informados, muito obrigado. Parabéns, João, parabéns. Não só sabes que eu fiz antes, como sabes a minha idade. Porque te entrevistei no Observadores como nós e registrei 73. Contaste no teu telemóvel, muito bem, obrigado. Mas ontem foi a carta que me recordou da data. Sim? Sim. Obrigadíssimo. Eu estou quase a fazer. Nós partilhamos estas coisas. Sou eu que não sei nada sobre o João. Eu também faço ia dizer isso, Bruno, lamentável. Tu não sabes. O Bruno era quem trazia a prenda. Sim. Com essa responsabilidade. Vocês têm a fama de não dar nada aqui, não damos, atenção. Não. Damos uma revista, não sei se tiveste a oportunidade. Uma ótima revista muito jeitosa. Muito bonita. Muito jeitozinha. Eu vejo mais de metade dos convidados que aqui vêm perguntarem o que é que eu ganho, se acertar, e vocês nada. Mas quer dizer, podiam, sei lá, fazer Prestígio. Não, mas faziam. Eu deixo aqui uma sugestão que é para ser produtivo. Podiam fazer uma parceria, não sei, com os rebuçados do Dr. Baiar ou com a Arcádia. Davam chocolatinhos, ganhavas 20 chocolatinhos ou 20 rebuçadinhos. Olha, ou um pastel de nata. Ou um pastel de nata. É que eu só funciono com incentivo. Portanto, a partir de todas as perguntas que eu errar, vai ser apenas. Eu sei-as, mas vai ser apenas que não tenho o incentivo certo. Então vamos lá ver como é que isto funciona contigo. Figura de estilo consiste em exagerar uma ideia para lhe dar assim um tom mais dramático. É uma pergunta. É. Qual é essa figura Qual é de a estilo? figura? Se pedires ajuda e acertares, recebes 2. Se acertares sozinho, recebes 5 pontos. Hipérbole não vale, é isso? Vale. Muito bem. Safei nesta? Safaste. Ok, então Sem vá. repousado. João, hoje em dia em que tudo é escrutinado, tens de escolher bem as palavras que utilizas nas tuas crónicas, nos teus livros, na rádio, na televisão. Não, escolher bem as palavras não é para o caso de alguém estar a ler e ficar muito ofendido. Isso faz parte da profissão. É por respeito à língua portuguesa e à arte de ser cronista, porque as pessoas muitas vezes leem os textos e acham que o mais importante são as ideias. Mas reparem, eu escrevo 3 vezes por semana no Público e depois ainda vou ao Governo Sombra e de vez em quando, venho aqui. Ninguém tem assim tantas ideias e muito menos boas e portanto aquilo que sustém a crónica e os textos, acho que o Bruno é se calhar a melhor pessoa até para falar disto do que eu, é muitas vezes o estilo e a qualidade da escrita, porque isso faz com que a crónica se sustenha mesmo quando não tens nada de especial para dizer o que acontece. Mas numa 90% altura em que há das tanto vezes. escrutínio, esta coisa das redes sociais, não sentes um peso maior? Eu não estou muito nas redes sociais, nunca entrei sobretudo no Twitter, que é um meio muito acirrado, e não estou nada arrependido. Quer dizer, não sou como o Miguel Sousa Tavares. Mas às vezes as tuas ideias, as tuas crónicas entram no Twitter. Sim, mas tanto, eu acho. Para já há uma questão de personalidade, não é? Eu cito muitas vezes aquela frase do presidente Truman que diz que se não suportas o calor, não entres na cozinha. E isso parece uma regra básica para qualquer pessoa, ou seja... Se tu Mas também convém não enfiar a cabeça no forno, não é? Já agora. É isso que fazes ao não ir para o Twitter, ou seja, não queres estar a ouvir opiniões sobre o teu trabalho, sobre aquilo que escreves, que podem ser mal intencionadas ou não procuram um debate à partida? Eu não é tanto isso, eu acho que é também uma questão de desperdício de tempo e porque raras vezes isso também é assim muito, muito produtivo. Há uma diferença gigantesca entre aquilo que tu lês nas redes sociais e as pessoas que tu encontras na rua. Eu talvez tenha uma má experiência ao longo de toda a minha vida, não é? E se eu achasse que as pessoas realmente acham de mim aquilo que escrevem nas caixas, por exemplo, de comentários dos meus artigos, eu estava a contratar guarda-costas e iam achar que as pessoas me iam estrafegar quando me vissem. Mas isso não acontece. Portanto, existe um distanciamento imenso entre a rede social e aquilo que é a realidade. E é bom ter um pouco essa consciência. E depois gasta-se imenso tempo nisso, não é? Como todos nós sabemos. Aí o algoritmo, nós todos falamos do algoritmo e depois falamos dos miúdos, não é? Parece que só os jovenzinhos é que são infectados por aquilo. Ora, quando nós muitas vezes somos piores do que os nossos filhos, na maneira, o scroll infinito e a maneira como aquilo nos atrai, não é? E portanto, é preciso resistir a isso e quer dizer, eu não tenho nenhum interesse especial, embora eu veja também como um instrumento de marketing para algumas pessoas, ou seja, é importante que a tua opinião seja difundida, mas às vezes os jornais fazem isso, não preciso de estar lá e depois realmente há ali muita cinta e as pessoas zangam-se mesmo umas com as outras e tudo isso me parece uma coisa muito artificial.
social. E a minha própria vida familiar e tudo isso, eu também vivo numa bolha, mas é a minha bolha, de facto. É uma bolha pequena que não se confunde com a bolha das elites do país, que eu critico muito, como se sabe, e que eu acho mesmo que é um problema. E quando se está dentro dela, muitas vezes aquilo que acontece é uma espécie de uniformização do pensamento. As pessoas muitas vezes estão muito zangadas umas com as outras, mas os dois lados estão a dizer coisas muito pouco interessantes. Aliás, isso é um desafio dos novos tempos. São tempos extraordinários em que está imensa coisa a acontecer de novo. E os comentadores, a maior parte deles, têm muita coisa muito pouco interessante para dizer, incluindo eu próprio, com frequência. É difícil pensar isso. Então vamos sair dos novos tempos, vamos recuar um séculozinho. Bom. Como se chama, ou se chamava, o Repórter X, aquele jornalista muito criativo do início do século? Chamava-se Reinaldo Ferreira. Bem, ele vai limpar isto tudo. Não vou nada. Tudo. Não vou nada. Aliás, atenção, eu tenho uma péssima memória, sou péssimo com estas coisas. Mas foi ótimo. Já vais entender. Podia estar ali só na ponta da língua. Vês? Como é que está agora o jornalismo português? Também és muito crítico. Tenho lido muitas crónicas tuas em que és muito crítico. Sim. Da forma como se anda a trabalhar. Sim, sou muito crítico. Há um lado que é um lado de dinheiro financeiro, ou seja, há um modelo de negócio que de certa maneira faliu, como nós o conhecíamos. Eu entrei no jornalismo em 1998 e ainda apanhei ali uma pontinha dos últimos tempos em que ainda havia algum dinheiro, as pessoas podiam fazer reportagem no estrangeiro, iam às guerras e ficavam lá imenso tempo. Isso, de facto, praticamente desapareceu e, portanto, essa falência de modelo de negócio é um desafio, mas e depois eu acho que existe também uma grande falta de imaginação, da qual eu sou muito crítico e da qual eu acho que os meios de comunicação social têm uma grande responsabilidade. Eu compreendo muito mal que hoje em dia nós temos já que 5 canais de notícias a darem na televisão de 24 horas. 5, já são 5. E esta sensação que muitas vezes, talvez com exceção da CMTV, eles estão todos a dizer o mesmo ao mesmo tempo. Da mesma forma. Da mesma forma. E ainda agora se viu com a tragédia do Elevador da Glória, em que se chega a um ponto, além dos próprios telejornais, de repente começaram com meia hora, uma hora e meia. Eu acho que eles já estão a caminho das 2 horas daqui nada. E há coisas que acontecem de forma absurda e que é a responsabilidade do jornalismo. Eu, por exemplo, lembro-me de ver agora, a propósito do Elevador da Glória, entrar, não foi em direto. Em direto as pessoas, claro, apontam os microfones a qualquer pessoa e as pessoas na rua dizem coisas. Porque é que isto aconteceu? O que é que você viu? Mas eu vi peças de telejornal, ou seja, peças que foram editadas em que tinham o Vox Populi, as pessoas a dizer o que é que achavam que aconteceu ali. Eu não quero saber o que é que a Dona Maria achou e o que é que provocou aquela queda. E isso eu acho que é uma falta de exigência. E depois existe também, eu acho, uma falta de criatividade. Depois uns copiam os outros e vão todos na mesma. Copiam-se todos, andam todos atrás da cauda uns dos outros. É uma coisa que me faz mesmo muita confusão. E depois tens às vezes projetos mais disruptivos em que tu tens a sensação que um jornalista sozinho parece que às vezes consegue dar mais notícias do que uma redação de 50 pessoas, simplesmente porque ele tem um olhar mais apurado sobre as coisas. Isso faz-me alguma confusão. Acho que há aí também responsabilidades dos jornalistas, das direções. Mas há também uma grande onda de críticas nas redes sociais ao jornalismo, que muitas vezes também tem como intenção desacreditar tudo aquilo que se lê nos jornais, que se vê nas televisões, sobretudo nas televisões generalistas. Como é que vês esta onda, que não é portuguesa, não é uma onda exclusiva do nosso país? Não. Aliás, nós se calhar recebemos aqui os efeitos algo tardiamente. Sim. Lá fora temos aquela expressão anglo-saxónica que é os legacy media, não é? Ou seja, e quando se utiliza a expressão legacy media, estás a falar dos grandes meios de comunicação social e a pessoa que usa essa expressão significa estes vendidos, não é? Estas pessoas que não fazem o jornalismo que se devia fazer. É verdade que, mais uma vez, eu aí acho que há uma grande responsabilidade dos jornalistas. Eu não costumo dizer coisas que se tornem virais, mas de facto disse naquele programa que os nomes estamos legalmente impedidos de dizer, uma coisa sobre o jornalismo, e aquilo tornou-se viral, vi aquilo em imenso lado, que era eu dizer que se queres endireitar o mundo, ou se queres corrigir o mundo, tu não deves ir para jornalismo, vai para padre, não é? Se queres praticar o bem, vai para padre. Isso não é a função de um jornalismo. Um jornalista não serve para corrigir o mundo, não serve para endireitar o mundo, não serve para fazer bem, serve para fazer bem a tua profissão. Mas tornámos-nos, eu acho que, bem, isso é uma longa questão, tem a ver se calhar com a própria secularização, em que, como deixámos de ter padres e as pessoas deixaram de ir à igreja, querem evangelizar a partir das redações dos jornais. E isso é um perigo gigantesco
grotesco. Parem de me enfiar com moral na cara e de me dizerem o que é que eu devia pensar e apontar o dedo a dizer, ui, aquele senhor é muito mau, cuidado com aquele senhor, o que ele pensa é tão mau. Eu tenho a inteligência suficiente para saber se o que ele diz é mau ou é bom. Diz simplesmente o que é que ele diz. As pessoas, em geral, ninguém é bem a preto e branco, portanto tentem desconstruir as coisas, sejam inteligentes nas abordagens desses tipos de temas, porque é esta falta de inteligência nestas abordagens, este desejo de querer apontar não aquilo que está mal, mas o caráter malvado de certas coisas que prejudica muito o jornalismo, porque acho que há outras coisas que muitas vezes não estão a ver, que descredibiliza, sim. Vamos passar agora para um assunto um bocadinho mais doce. Como é que se chama o doce típico de Porto Alegre, feito com massa de pão de trigo, azeite, açúcar, canela e banha? Banha? É isso tudo? Banha, pois, banha, é necessário, não? Não, estás a falar, estás a ver, agora começam a ver os meus bloqueios da boleima? Da boleima, está certo. Exatamente. Está certo, da boleima. Não, o boleima é ótimo. Aprovaste? A mãe do Rui Casanova, do nosso subeditor, faz aquele bolo delicioso que é a boleima. Embora o doce mais conhecido são os ovos de Porto Alegre, não é? São aqueles ovos com muito açúcar, são um doce conventual. Mas a boleima, eu não sou muito de doces conventuais, não, sou um grande fã da boleima. A boleima sou um grande fã. Tu nasceste mesmo em Porto Alegre? Nasci mesmo em Porto Alegre. Nascido em Porto Alegre. Sim. Nestes 50 anos de democracia, a desertificação do interior é o grande fracasso do regime? Eu não sei se ou é um campeonato como um fracasso necessariamente do regime, também porque dá aquela ideia que o Estado tem que fazer tudo por nós e às vezes o Estado não consegue, não é? E os governos não conseguem. Mas é um grande fracasso. Há coisas que existem responsabilidades precisas, ou seja, hoje em dia Porto Alegre tem à volta de 20 mil habitantes, a cidade, 22 mil. E o distrito todo tem pouco mais de 100 mil. Portanto, 1% da população do país vive em Porto Alegre. E isso tem a tradução tão simples como, hoje em dia, Porto Alegre elege 2 deputados para a nação. Portanto, se tu estiveres em Porto Alegre, não vale muito a pena seres da Iniciativa Liberal ou do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, porque o teu voto não vai contar para nada. E isso é uma injustiça enorme. Aí existem profundas responsabilidades políticas e institucionais, e acho que eu sou daqueles que defendem a existência de círculos de compensação dentro daquilo que é a lógica eleitoral portuguesa. Senão é mesmo profundamente injusto. E acho provavelmente que até à maneira americana esses distritos se calhar até deviam ter mais deputados do que aquilo que é o seu peso. Porto Alegre é o caso mais grave de todos em Portugal. O Alentejo é especialmente grave, mas o caso de Porto Alegre ainda é mais grave do que o de Beja e do caso de Évora. E essa desertificação, por um lado, tem a ver com aquilo que é a migração das pessoas, com aquilo que é a falta de oportunidades, mas sim, é verdade que nós temos um Estado brutalmente centralista. Alguém dizia com imensa graça que nós já tivemos imensos regimes, e depois mais uns à direita, mais uns à esquerda. Imensa coisa mudou em Portugal, menos uma coisa: o centralismo de Lisboa. A regionalização poderia ter servido para alterar isso, ou achas que seria uma pior emenda que o soneto? Eu não tenho uma opinião formada sobre a questão da regionalização. Eu gostaria de vê-la debatida porque depende de que tipo de regionalização. Lá está, existe sempre o medo dos tachos, e seja que essa regionalização só sirva para amplificar determinado tipo de mediocridades. É verdade que quando eu viajo pelo país, eu hoje em dia tenho a sensação que os presidentes das câmaras municipais são mais qualificados e melhores do que eram há 30, há 40 anos. Acho que apesar de tudo aí, a formação, claro que existem sempre os velhos vícios, os mesmos vícios, mas os vícios, se calhar, em boa parte são os mesmos, mas as pessoas que os praticam são mais qualificadas. E parecendo que não, isso faz um pouco de diferença. E eu tenho sempre a sensação que Porto Alegre ainda é um sítio para descobrir, porque é daqueles sítios à espera de desenvolvimento e começa a ter muitos estrangeiros, que é este lado bizarro, que a Serra de São Mamed, que é uma serra linda, está mais uma vez a ser descoberta por estrangeiros, que andam a comprar quintas em todo lado. Esta sensação de os portugueses que podiam ter reparado naquilo. João Miguel Tavares, estás com 15 pontos, portanto. Estou, espetacular. 15 pontos, nenhum rebuçadinho, nem nenhum chocolate. Olha, vamos em frente. Que comediante e ator nova-iorquino disse: a televisão é muito educativa, sempre que alguém a liga, vou para a outra sala e leio um livro. Não faço a menor ideia. Então vá, dê-me lá eu nunca faria parte de um clube que me aceitasse como sócio. Isso é o Groucho Marx. Tinha duas, tinhas.
Acertaste, tinha as duas frases. Obrigado. Sim, a segunda é muito famosa, a primeira não. Pois, eu só fui pela televisão. Nos teus textos consegues ser, ao mesmo tempo, irónico e sério. É mais difícil fazer rir ou fazer pensar? Olha, bom, vou telefonar ao meu amigo Ricardo Pereira para lhe colocar essa para fazer questão. rir é com ele. É uma ótima questão. Eu não sei se as duas coisas são separadas, não é? Porque o riso tem um pensamento envolvido que é um nível de pensamento muito sofisticado. É por isso que é tão difícil às vezes fazer rir evidentemente, com elegância, a grosso Marx. Portanto, talvez seja mais fácil saber pensar, porque eu acho que o riso é uma forma de pensamento mais sofisticado e tu se calhar consegues fazer pensar sem muita sofisticação. Pensas muito antes de escrever as tuas crónicas? As coisas saem-te naturalmente? Não, quer dizer, eu não tenho aquele síndrome, nem tenho pânico da página em branco, nunca aconteceu. Tenho sempre muito mais temas do que aqueles que sou capaz de descrever, embora às vezes são temas mortos e tu tens a sensação que o texto não vai ser tão lido porque não está tão em cima da atualidade. Mas sim, penso, de modo geral, quando chego já sei mais ou menos o que quero escrever. E enquanto não sei isso, também não paro de pensar. Sim. Eu tenho uma capacidade, aliás, isso às vezes, de repente eu isolo-me mentalmente com alguma facilidade, que às vezes é frustrante um bocadinho para a família. Pois é. Mas eu digo muitas vezes aos meus filhos que eu gosto muito da expressão palácio mental. Nós, quando crescemos, as pessoas, claro, todos nós queremos ter mais dinheiro e enriquecer e construir a nossa casa, mas essas casas físicas são muito importantes, mas tu construís uma casa dentro da tua cabeça é igualmente importante. Se tu tiveres uma ótima casa dentro da tua cabeça, tu estás sempre ocupado. Eu não consigo perceber aquelas pessoas que se entediam e ficam a olhar para a tinta a secar, porque eu costumo dizer, deem-me uma boa biblioteca e internet de banda larga, quer dizer, não precisas muito mais. Talvez um jardinzinho. Bem, vamos ao caminho dos dos 25. Bem, são os 25 pontos. Até hoje só 7 pessoas conseguiram fazer 25 pontos. E o que é que elas levaram para casa? O mesmo, Nada, o mesmo que os outros. nada. Imenso. Olha, vamos agora até ao dia 3 de julho de 2019. Ok. O dia do primeiro episódio do podcast e o resto é história. Muito bem. O mundo era outro. Sim. Tu e o Rui Ramos fizeram uma promessa que eu ouvi, fui Sim. ouvir ontem o programa de novo. Se o programa fosse um sucesso, o Rui Ramos faria uma tatuagem com uma frase. Sim. Que frase é que era essa? Qual é que era a frase? Seria as pessoas no passado não eram menos inteligentes do que agora? Não era exatamente Não essa era frase? exatamente. Mas a frase em rigor é o passado não é o tempo em que as pessoas eram mais estúpidas do que são hoje. Sim, não conseguiria reproduzir isso exatamente. Então é um sim ou um não, Carla? E agora? Tu decides, Carla. se é um 5 ou um 2. Teve uma ajudazinha, Teve não uma foi? ajuda, O que é vá, que é? dois. Não, eu acho que sim, até porque eu defendi a falta de incentivos neste programa e, portanto, eu recuso ter 25 pontos. Ou seja, eu sabia perfeitamente nós essa ficaríamos, frase, não é? palavra por palavra, mas a falta de chocolates Foi fez isso, com foi- que eu... foi isso que- Foi um ato de resistência. A frase é muito grande. O programa, muito o programa é um Atenção. sucesso. Não sei se o Rui Ramos tem isto tatuado. Atenção, o programa é um sucesso ao ponto de, com muita frequência, nós continuarmos a receber mails a perguntar onde é que está a tatuagem. E eu mando-a sempre para o Rui a dizer: "Oh Rui, e a tatuagem? E a tatuagem?" E o Rui: "Já viste os problemas que tu me arranjaste?" É uma grande Mas, tatuagem. enfim, mas assim, mas atenção, eu acho que isto também é um incentivo para o Rui, que tem imensas groupies, num momento de sensualidade, poder dizer que se tu queres saber se eu tenho essa tatuagem feita, vem aqui. Espero que o Rui Ramos esteja a Vem ouvir jantar isto. comigo. Vem Olha. jantar comigo se queres saber se a tatuagem existe. Não te faltam E em que temas para as local é que tuas ela está? crónicas trissemanais e para o programa. Rapidamente, ainda há muito para desenvolver, ainda há Não. muita história para Sim, contar. uma das minhas maiores frustrações é que nós temos milhares de perguntas, milhares mesmo, na caixa de entrada e não conseguimos dar resposta a elas. A generosidade dos leitores, dos nossos ouvintes, é incrível. E pronto, isso deve-se em boa parte ao Rui, que é um historiador inacreditável e sabe falar tudo. sobre tudo, é impressionante. Ele tem essa teoria, note, ele acha que um bom historiador sabe pelo menos aguentar 15 minutos de conversa sobre qualquer tema. Portanto, E ele o consegue. tiro o João meu Miguel chapéu. Tavares,
Olha, depois Aguentaste saíres, mais de 20 minutos aqui. Depois quando Não, saíres, um prazer. há ali uma cena à tua espera. A sério? A sério? Maria-João, é apenas uma agora. pergunta. Ai, não, ainda por cima, não há nada e há falsas promessas. Escândalo. Obrigada por teres aceitado vir à Comissão de Inquérito. Obrigada, Obrigado. João.